Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, e este é o programa EBD em Síntese. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus de Mossoró, TV AD, Rádio Libertadora FM 96.3, como também nas nossas redes sociais no YouTube, AD Mossoró Oficial. Hoje nós vamos estudar mais uma lição deste trimestre. Estamos estudando lições bíblicas neste trimestre, com o tema geral, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E já estamos chegando ao final do trimestre. Hoje é a lição 12, a 12ª lição do nosso trimestre, que tem como título A Bendita Esperança, a marca do cristão. A lição 12, esta lição de hoje, vamos estudar nas nossas classes de escola dominical no domingo do dia 23 de junho de 2024. O texto áureo da lição de hoje se encontra na carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E a verdade prática afirma o seguinte: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no texto de Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 25. Portanto, meus irmãos, a palavra-chave da nossa lição de hoje é esperança. Vamos falar e estudar sobre esperança. A esperança cristã é um elemento da fé que move o crente a perseverar na carreira que lhe foi proposta pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A esperança do crente, ela traz uma perspectiva de vigilância, ao mesmo tempo também uma perspectiva de alegria, porque temos esperança, temos a alegria da volta do Senhor, a alegria de esperar a vinda do nosso Senhor para estarmos para sempre com Ele, e também a vigilância para que ninguém tome a nossa coroa, a vigilância para continuarmos firmes nos caminhos do Senhor. Desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Nós vivemos em esperança. A esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Então a esperança do crente é uma esperança que não pode ser destruída, é uma esperança que não pode ser maculada, é uma esperança que não murcha, que não perece, é uma esperança que está reservada nos céus para nós. Tudo isso por causa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O tópico 1 da nossa lição tem a seguinte pergunta: para onde aponta a esperança do cristão? Para o passado, para o presente ou para o futuro? A esperança do cristão. A esperança cristã é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê, ou seja, ao futuro. A nossa esperança aponta para frente, para o futuro e não para o presente. Romanos capítulo 8, versículo 23 a 25, a Bíblia diz assim: e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo,
aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança somos salvos, na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Então a nossa esperança é na frente, aponta para o futuro. Versículo 25 diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, o crente, a esperança do cristão aponta para o futuro e não para o presente. Cristo, ele é a nossa esperança. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, Paulo disse assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Então, aqui em 1 Timóteo 1:1, Paulo diz que Cristo Jesus, ele é a nossa esperança. A nossa esperança é Jesus. Cristo em vós, esperança da glória, como também fala em Colossenses 1:27. A esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Jesus, ele voltou para o céu, disse que ia preparar lugar para a sua igreja, para nós, disse que ia voltar e nos levaria para que estivéssemos com ele. E nós aguardamos isso em esperança. A nossa esperança não pode murchar, porque fiel é aquele que prometeu. Tópico 1.2. A esperança nas cartas do apóstolo Paulo. Nós vemos nas várias cartas do apóstolo Paulo, nós percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo, a esperança no cumprimento da promessa, a esperança da justiça, a esperança do evangelho, a esperança do arrebatamento da igreja, a esperança da vocação, a esperança da vida eterna e, finalmente, a esperança do aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo falou bastante em suas epístolas a respeito da esperança do cristão. Romanos capítulo 12, versículo 2, tem um versículo muito conhecido. Romanos capítulo 12, versículo 12, que diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então, a recomendação, o imperativo aqui da Bíblia Sagrada para nós cristãos é que nós devemos nos alegrar na esperança. Não se alegrar no passado ou no presente, não se alegrar nas circunstâncias, não se alegrar no homem, mas alegrarmos na nossa esperança. Tópico 1.3, Deus, o autor da nossa esperança. Deus é o autor da nossa esperança. Essa esperança, quem coloca em nosso coração é o próprio Deus. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A gente aceita Jesus como Salvador, nós somos regenerados, nascidos de novo, somos declarados santos, justificados, e aquele que em vós começou boa obra, aperfeiçoará. Então, a certeza de salvação, a convicção da volta de Jesus, a esperança da vida eterna, é algo que só Deus pode colocar no coração do ser humano. O pastor não pode fazer isso, igreja nenhuma tem o poder de fazer isso. Somente Deus é o autor da nossa esperança, conforme apóstolo Paulo também mostra em sua carta aos Romanos, no capítulo 15, versículo 13. Ele diz: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, o Deus da esperança nos enriquece de esperança no poder do Espírito Santo. A nossa esperança vem de Deus. Por meio dessa viva esperança, estamos prontos para suportar perseverantemente todos os dissabores ao longo da nossa jornada aos céus. Nós estamos caminhando aqui na terra, enfrentamos tribulações, mas como disse o apóstolo Paulo em Romanos 12:12,
alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos assim ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Não saia daí, continue conosco, voltaremos já já. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Este programa vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Na Rádio Libertadora, FM 96.3, o programa EBD em Síntese vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 horas. Estamos estudando nesse trimestre lições bíblicas, temáticas a respeito da carreira do crente, a carreira que nos está proposta pelo nosso Deus. Hoje estamos estudando a lição de número 12, lição esta que tem como título A Bendita Esperança, a Marca do Cristão. O crente é conhecido como uma pessoa que tem esperança. A esperança do crente é uma esperança viva, é uma esperança que não pode murchar, é uma esperança bem fundamentada nas promessas de Cristo, daquele que criou os céus e a terra, que se encarnou, se fez carne, habitou entre nós, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e ressuscitou para aumentar ainda mais a nossa esperança, para nos dar ainda mais convicção de salvação, convicção da nossa redenção. E por causa da esperança do cristão, por causa desta esperança viva que Deus coloca em nossos corações, não é o pastor, não é a igreja, não é ninguém que coloca essa esperança em nosso coração, apenas Deus. Deus é o autor da nossa esperança. Então, por meio dessa viva esperança, estamos prontos para suportar perseverantemente todos os dissabores ao longo da nossa jornada para o céu. Hebreus, capítulo 10, versículo 32 a 36, diz assim a palavra de Deus: Lembrem-se dos dias passados, quando, depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Observe que aqui o escritor aos Hebreus está falando das tribulações e sofrimentos que os crentes hebreus, que os crentes de origem judaica tinham passado e suportado. Inclusive, até mesmo passando pela expoliação dos seus bens. Os seus bens foram tomados, mas eles aceitaram isso com alegria, eles permaneceram alegres porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável no céu. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Só tem confiança quem tem esperança. Versículo 36, o escritor diz: Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. É somente a esperança que Deus dá ao crente que faz com que a gente persevere na tribulação. Tópico 2 da nossa lição: a perspectiva escatológica da esperança cristã. A Bíblia foca no futuro, coloca a nossa esperança no futuro. É muito importante isso. Interessante que a gente vê em toda a história da redenção narrada nas Escrituras Sagradas. Deus criou os céus e a terra, colocou o homem no jardim do Éden, colocou o homem aqui na terra sem pecado. Na terra não havia pecado, mas infelizmente o homem caiu no pecado e assim por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, porque todos pecaram, como diz a palavra de Deus lá em Romanos.
Então, meus irmãos, o pecado afetou não somente a humanidade, mas afetou toda a criação. Deus disse a Adão: maldita é a terra por sua causa. Então, a redenção que Cristo veio efetuar na cruz, a obra de Jesus na cruz do Calvário, ela resgata, ela restaura, ela redime não somente o homem, mas toda a criação de Deus afetada pelo pecado. O pecado provocou desarmonia na criação. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Isso se refere à abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 20 a 22, diz que a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Então, vai haver o tempo, vai chegar o tempo em que Deus também resgatará tudo, vai fazer novos céus, nova terra. Efésios 1:10 também fala dessa ação cósmica, como diz aqui o nosso comentarista, a abrangência cósmica da obra de Jesus na cruz do Calvário, alcançando não somente a redenção do homem, mas a redenção de toda a criação. Efésios 1:10 diz: de fazer convergir nele, ou seja, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Colossenses 1:20 também neste mesmo assunto diz: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, ou seja, de Cristo, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Tópico 2.2, a esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Tem gente que vive com tanta ansiedade, com tanto medo do futuro, que tem medo até de ler o livro de Apocalipse, que tem medo até de ouvir falar no fim do mundo, etc, etc. Mas nós cristãos, que temos esperança e conhecemos a revelação de Deus, estamos, como Paulo nos recomendou em Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Então, a nossa esperança faz com que a gente viva alegre. Então, o que nos aguarda na eternidade com Cristo é glorioso e incomparável, em que as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8:18. As aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. É por isso que a gente se mantém firme e alegre nos caminhos do Senhor. A Bíblia é um livro de profecia que produz alegria e consolo ao crente. Quando Paulo vai ensinar aos irmãos de Tessalônica a respeito do arrebatamento da igreja, a respeito da esperança em relação àqueles irmãos que já morreram, que já dormem no Senhor, Paulo escreveu assim, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, ele disse: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, ou seja, a respeito dos crentes que morreram fiéis a Deus. Aí ele diz, versículo 13, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Aqui o apóstolo Paulo faz um contraste entre o crente que tem esperança e os demais que não têm esperança. Então nós que temos esperança, não devemos viver triste,
Pelo contrário, devemos viver consolados e alegres. E aí, Paulo começa a falar sobre o arrebatamento da igreja que vai haver. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, nós vamos ser arrebatados juntamente com Ele nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E Paulo termina a sua explanação em 1 Tessalonicenses 4,18, dizendo: portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Então, o crente, porque tem esperança, ele tem o consolo do Senhor, ele tem o consolo da palavra do Senhor, ele tem o consolo e a alegria para não viver triste, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Portanto, meus irmãos, a esperança bíblica traz consolo e alegria ao crente ao longo da sua carreira. Chegamos ao final do segundo bloco do programa EBD em Síntese. Vamos fazer mais um intervalo. Já já a gente volta para o terceiro e último bloco. Não saia daí, que voltaremos em seguida. Amém, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Quero aqui aproveitar a oportunidade e mandar a paz do Senhor e o meu abraço, a minha saudação para todos os irmãos e irmãs que são professores, superintendentes e secretários da Escola Bíblica Dominical. Nós hoje estamos estudando a lição de número 12, a penúltima lição deste trimestre, que tem como título A Bendita Esperança, a Marca do Cristão. Nós, meus irmãos, estávamos falando no bloco anterior a respeito da esperança do cristão e por que uma doutrina da esperança, como diz aqui o nosso comentarista. Por que uma doutrina da esperança? É porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo, da transformação dos que estiverem vivos por ocasião da sua volta, conforme a gente já leu 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18. Como ainda não alcançamos essa promessa do arrebatamento da igreja e de irmos morar no céu, vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumpra, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Hebreus 10, 23, a Bíblia diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Assim como Deus cumpriu todas as promessas feitas no Antigo Testamento e foram cumpridas no Novo Testamento, assim também Deus vai continuar cumprindo a sua promessa. Tópico 3 da nossa lição: a esperança cristã como âncora da alma. A nossa esperança como âncora. A âncora é uma peça de ferro pesada, presa a uma corrente também de ferro grossa que é lançada ao fundo do mar para poder segurar os navios, manter os barcos e navios parados, para fazer com que ele fique firme ali no lugar. O escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como uma âncora da alma segura e firme durante a sua jornada com Cristo. Hebreus capítulo 6, versículos 18 e 19, diz assim: ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. A esperança que nos foi proposta. Nós, em esperança, somos salvos, como diz a Bíblia, mas ainda vai haver a glorificação, ainda vamos ser arrebatados, ainda vamos estar para sempre com o Senhor. Então, nós vamos tomar posse dessa esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma. Observe Hebreus 6 e 19. Temos esta esperança por âncora da alma,
segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu. Observe que a esperança do crente, ela é firme. A esperança do cristão não é uma esperança qualquer, que como o vapor d'água na atmosfera se desfaz rapidamente, mas é uma esperança firme, a âncora da alma. Então, a esperança apresenta tudo, a âncora, e aqui o escritor aos Hebreus, em Hebreus 6:19, falando que a esperança é a âncora da alma, ela representa tudo o que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incertezas. Muita gente vive ansiosa, muita gente vive com medo do futuro, e isso aí é falta de esperança. Mas o crente, ele tem esperança, e com isso ele sustenta e estabiliza a sua alma nesses tempos de incertezas. Tópico 3.2, porque a esperança do crente é melhor do que a esperança do descrente. Essa esperança que traz certeza à alma do salvo não pode ser comparada à esperança dos ímpios. Ela é incomparável. É incomparavelmente maior a esperança do crente do que a esperança dos ímpios. Inclusive, Paulo disse, se esperamos em Cristo, somente nesta vida somos os mais miseráveis deste mundo. Sem Cristo, não há esperança para o ser humano. Sem Cristo, não há esperança para o ser humano, até mesmo porque a Bíblia diz que quem não crê em Cristo já está condenado. É por natureza filho da ira. Então, o futuro que aguarda o ímpio é um futuro desesperador, porque é um futuro de condenação eterna, de inferno, de lago de fogo e enxofre. Por outro lado, o futuro do cristão é o céu. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 12, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às promessas, às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, fala aqui que nós, gentios, estávamos, antes de sermos crentes, estávamos no mundo sem Cristo, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós não tínhamos Deus. É interessante que todo mundo diz que é filho de Deus, todo mundo diz que tem Deus, mas na verdade, pela Bíblia, só tem Deus aqueles que se entregaram para Jesus, que entregaram a sua vida a Jesus, que se arrependeram dos seus pecados e que creram no Senhor Jesus Cristo e permanecem firmes nos caminhos do Senhor. Antes de sermos crentes, estávamos sem Deus no mundo e sem esperança. É assim que a Bíblia revela, Efésios 2:12. Toda a esperança fora de Cristo é vazia, sem sentido. Já a esperança em Cristo é segura, é consoladora e com propósito. Por isso que Paulo escreveu aos irmãos de Tessalônica: olha, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que já dormem, para que vocês não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Paulo foi muito claro ao falar sobre duas classes de pessoas: os que têm esperança e os que não têm esperança. Os que não têm esperança vivem tristes, mas os que têm esperança, eles têm consolo e têm alegria. Inclusive, Paulo disse: alegrai-vos na esperança. 1 Tessalonicenses 4:18, depois que Paulo relata sobre o arrebatamento, como vai ser, etc., ele diz: portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Então, esta é a esperança do cristão. Tópico 3.3, mantendo firme a esperança. A segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua esperança. Inclusive, Tito 2,
e 13, né? Tito 2 e 13, que é o texto áureo da nossa lição de hoje, diz: estamos aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa de ser como Jesus é. 1 João, capítulo 3, versículos 2 e 3 diz: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo o que tem essa esperança nele, todo aquele que tem essa esperança nele, ou seja, em Cristo, que são os cristãos, tem esperança em Cristo, purifica a si mesmo, assim como também ele é puro. Então, qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, assim como também ele é puro. Então, meu amado irmão, minha querida irmã, devemos estar prontos para a vinda de Jesus. Como disse Paulo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Devemos estar em prontidão, aguardando o dia em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo virá para arrebatar a sua igreja. Glórias a Deus, meus irmãos, assim chegamos ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 12. Então, guarde esta palavra: o crente, ele tem esperança. E a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção. Você que nos acompanha semanalmente no programa EBD em Síntese, por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Lembre-se, este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, lá na nossa congregação. Deus abençoe você e a sua família e até o próximo programa, se Deus quiser.